a mais uma edição do Jogo de Ideias, transmitido diretamente da Sala Itaú Cultural em São Paulo. Ciranda de Pedra, Antes do Baile Verde, As Meninas, Seminário dos Ratos, A Disciplina do Amor, A Noite Escura e Mais Eu, Invenção e Memória, e o mais recente, Meus Contos Preferidos. Estes são alguns dos títulos da nossa convidada de hoje, Lígia Fagundes Telles. Mais referências são descartáveis, porque quem não conhece a Lígia, apesar de ter a obra toda interessante, apesar de uma historinha que ela vai contar sobre os esquecidos aqui. Tudo bom, Lígia? Tudo bem. Além do Meus Contos Preferidos, recentemente também lançou Histórias de Mistério para uma coleção Jovens Leitores, da Rocco, todos os livros da Rocco, né? E com a gente, Lígia, a gente garra conversar, que está aqui com muito prazer mais uma vez no Jogo de Ideias, Marcelino Freire, escritor, autor de Angu de Sangue, Balé Ralé, né? E o que une o Marcelino à Lígia, é uma história recente, este livrinho aqui, né? Esse tijolinho aqui, que é uma das criações, né, junto com a coleção 5 Minutinhos, os 100 menores contos brasileiros do século. Exatamente, Lígia. Tudo bom, Marcelino? Obrigado por você estar aqui. Tudo bem, tudo certinho. Obrigado pelo convite, um prazer imenso, uma honra estar aqui conversando. Prazer ficar do seu lado, eu gosto de gente jovem, os dois são jovens, passa um pouco de juventude para mim, eu fico muito feliz. E, ao mesmo tempo, me faz pensar que eu sou uma escritora atual. Eu fico muito feliz de estar com um autor tão jovem quanto você, Marcelino, porque isto me mostra o seguinte, que a palavra escrita, né, não tem idade. Lígia, você recentemente lançou uma antologia também pela editora Rocco, Meus Contos Preferidos. São, digamos, esse deve ter sido um trabalho muito difícil, quer dizer, selecionar realmente, dentro da sua história, seus contos preferidos, né? Eu queria saber como é que você selecionou isso, por que esses contos? Alguns a gente sabe, por exemplo, As Formigas não poderiam ficar de fora, né? Antes do Baile Verde, Seminário dos Ratos, A Estrutura da Bolha de Sabão, O Anão de Jardim, que é os anões todos. Esse conto, O Anão de Jardim, quem gostava muito dele era o Carlos Drummond de Andrade. Ele adorava aquele anão que tinha gesso, né? E, no entanto, tinha uma alma. Era dotado de alma, era dotado daquela coisa sutil que se chama alma. Ele via tudo, entendia tudo, apenas não podia agir. Ele estava empedrado num jardim, anão de jardim. Dentro dos seus preferidos, que são todos os meus preferidos, Obrigada. O Anão de Jardim é o mais preferido para mim. Pois o Carlos Drummond gostava muito dele. Pois foi uma escolha muito difícil, querido Claudinei. Porque você é apaixonada. Marcelino, né? Foi uma escolha difícil, porque eu nunca pensei, não pelo amor pelos contos, mas pela quantidade de contos, eu nunca pensei que tivesse tantos contos assim. Então, eu selecionei os que me ocorreram e disse para o meu editor Rocco, Paulo Rocco, são esses os meus contos preferidos. Saiu a edição. Aí começaram... Uma vez eu disse, Marcelino e Claudinei, e Marcelino, você como autor, tão cheio de força, de esperança e de talento, como você justamente tem demonstrado na sua obra, você vai entender isto. Quando eu selecionei esses contos, eu fui atrás daqueles que talvez tivesse tido, de um certo modo, algum sucesso com o meu leitor. Eu fui inventar, invenção minha, hein? Que o meu leitor é o meu cúmplice. Olha o assassino cometendo crime com um cúmplice do lado. Cúmplice, quer dizer, parceiro. Então, fui inventar isso. Por que eu inventei? Quando o livro saiu publicado, Meus Contos Preferidos, esse cúmplice começou a cobrar. E com toda a razão. Por que a senhora não botou tal conto Herbarium? Porque, Lígia, que pena, eu sinto falta do conto A Confissão de Leontina, que agora que nós estamos com esse problema tão negro no Brasil, da prostituição,
infantil, que nós estamos vendo no Nordeste, que está Sim, acontecendo, sim, né? sim. O turismo sexual. Sim. Então, esse conto justamente de uma pequena prostituta, que é a Leontina, que faz uma confissão, analfabeta, começou cedo na prostituição, e ela comete um crime sem querer. Então, ela faz uma confissão para mim. Então, é um conto, Marcelino, e essa é uma experiência que eu fiz. Justamente você, como autor, vai entender, e você, Claudinei, também, como leitor, meu cúmplice. Você vai entender. É um conto sem vírgulas. É uma pessoa falando assim, tá, sem pontuação. Então, também me cobraram. Por que a senhora não botou esse conto, a Confissão de Leontina? Teve um leitor o leitor cúmplice, mais mal criado, que me disse, a senhora, é uma pena quando o autor não sabe os contos que devem ficar na penumbra. Aí foi um pito. Nossa, que eu levei. ótimo, né? Aí isso foi um pito. É uma pena quando o autor não sabe distinguir aqueles contos que devem ficar na penumbra. Aí eu falei com o meu editor, eu disse, Paulo Rocco, vamos tirar esses contos esquecidos da penumbra para a luz? Os barrados, aí eu botei até barrados no baile. Vai sair só com as sugestões dos barrados no baile. Barrados no baile verde. Barrados no baile. Vamos botar esses barrados no baile, os meus contos esquecidos. Pronto, já está saindo essa edição, agora em março, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Você esqueceu quantos? Eu esqueci um monte, mais do que os preferidos, porque é tanto maior, que eu lembro. É maior. Você vai sair um catatal. Mas, enfim, eu quis limpar minha barra, e esses barrados no baile, pronto, agora, quem sabe, espero mais sucesso do que aqueles que eu preferi. Isto com a ajuda do leitor. Cúmplice. No romance, as meninas têm um lugar preferencial para você? Quer dizer, aquelas meninas... Esse tem. O livro em si, o momento histórico, a construção daquele livro, as meninas... Ah, sim. Ele foi escrito, imagine, nos anos de chumbo, chamados anos de chumbo, ditadura militar. Uhum. E eu quis, então, testemunhar aquele período negro, onde havia torturas. Botei 3 jovens testemunhas dessa sociedade e desse tempo. Cada uma com a sua personalidade, cada uma com a sua história. Tem a boazinha, a comportadinha, que é a Lorena, tão disciplinada, tão limpinha, se lavando, se escovando. Tão correta. Tão correta, a palavra é esta, Claudinei, tão correta. Tem a subversiva, que é loucona, que é mais loucona, mas dirigida, hein? Corajosa. Centrada. Palavra. Olha como é bom falar com gente que... meu cúmplice, olha meu cúmplice. Centrada. Então, tem a subversiva, que é Leão, apelido Leão, e tem, que já começava na época, o tempo das drogas. Já estava começando, já estava forte já. Correndo forte já, cocaína, maconha, todas aquelas coisas que nós sabemos, estava já forte na época. E tem a Ana Clara, que todo mundo chamava de Ana Turva, que é a drogada. Bonita, a mais bonita das 3. Linda, é a drogada. Eu, quando estava terminando o livro, eu estava numa pequena chácara do meu irmão, em Barra de São João. Barra de São João é um distrito do Rio de Janeiro, e onde nasceu Casimiro de Abreu. O poeta da juventude, o poeta da meninice, né? Juventude, ai que saudades eu tenho, da aurora da minha vida, etc. Então lá nasceu Casimiro de Abreu. Eu estava terminando esse romance, As Meninas, nessa chácara, estava amanhecendo, e eu estava nas últimas linhas, umas frases do livro, e de repente, quando eu botei o ponto final, eu caí em prantos, porque eu estava me despedindo das minhas personagens. Você, Marcelino, você sabe, você se apaixona pelas personagens como seres reais. Sim. As personagens acabam entrando na sua vida como seres reais. E, de repente, eu estava me despedindo delas, eu ia perdê-las. Então, comecei a chorar porque elas participaram durante 3 anos, ficaram comigo, no meu redor. Esse é o seu romance preferido? Eu acho que sim.
Tem também As Horas Nuas, de uma alcoólatra que vai se despindo diante pro leitor, pro tal cúmplice. Ela vai arrancando e vai se entregando. Mas a minha preferência, realmente, é as meninas. Eu recebi nessa época um panfleto de um jovem que foi torturado, tinha sido torturado no DOI-CODE. Foi torturado. Então ele mandou um panfleto. Eu recebi esse panfleto contando a tortura horrível que ele sofreu. Panos na boca, pau de arara, choques nas partes, um panfleto terrível. Eu quase chorei quando li esse panfleto que eu recebi e mostrei para o Paulo Emílio. Eu estava nessa época, eu me casei 2 vezes, com Goffredo Teles, que foi meu professor na Faculdade de Direito, jurista, e com Paulo Emílio Salles Gomes, que foi fundador da Cinemateca Brasileira, crítico de cinema. Então, eu mostrei esse meu segundo marido. Então, eu mostrei para o Paulo Emílio o panfleto, e o Paulo Emílio disse, ponha no seu livro. Eu disse, mete no livro aí, esse panfleto está ótimo, ponha a Leão, a subversiva, lendo esse panfleto. Você utilizou o mesmo texto? Igualzinho. Igualzinho. Eu fiquei numa felicidade. Felicidade maior foi depois. Eu vou contar já para vocês, é uma coisa engraçada. Isso é engraçado. Então, quando o livro saiu, o Paulo Emílio um dia chegou em casa e disse, Lígia, as meninas, vai ser censurado, tem um censor que está lendo as meninas. Eu digo, meu Deus, e tem aquele panfleto lá na página 100 não sei o quê. Não me lembro mais a página. Descrição de uma tortura. Ali interrogado durante 25 horas, enquanto gritava traidor da pátria. Traidor da pátria. Traidor da pátria. Nada me foi dado para comer ou beber durante esse tempo. Carregaram-me em seguida para a chamada capela, a Câmara de Torturas. Câmara de Torturas. E aí vem a descrição. Aí vem a descrição da tortura, exatamente. E aí o Paulo disse que o seu livro é capaz de ser censurado. Então, e um dia o Paulo Emílio chegou em casa com uma garrafa de vinho tinto. Eu gosto de vinho tinto, viu? Vinho tinto é bom, faz bem para o coração. Então, chegou com uma garrafa de vinho e disse, Lígia, vamos comemorar, aconteceu uma coisa ótima. Eu disse, o quê, Paulo? Ele abriu a garrafa de vinho, de melhor qualidade, e disse, imagine que eu soube hoje que o censor que estava lendo seu livro não chegou até a página, tá? Olha essa página aí, porque ele achou o livro muito chato. Liberou. Liberou. Que maravilha. Nunca tomei um censor sem vinho imaginação, com tamanha alegria. O vinhozinho ajuda a escrever, Lígia? O vinhozinho ajuda a escrever? Não. Lucidez total. A cabeça tem que estar ótima, nada interferindo. Depois, para comemorar, você pode tomar um trago aí. Só depois. Se você quiser, para espectador, vocês fizeram uma pesquisa da internet, Lígia Fagundes Teles. Você vai ver um enorme número de textos, né? Ou de aberturas de entrevistas com a Lígia, ou de críticas, comentários, dizendo que a Lígia tem uma literatura intimista. Isso existe? Ou toda a literatura é intimista, mesmo que se fale da sociedade?